tarde. Boa tarde, pessoal. Live surpresa, então não vou ficar aqui de muito esperando, né, muitos de vocês entrarem, mas ela vai ficar gravada, eu já aviso desde agora no início. E para mim uma live muito importante, com um tema muito importante, que é pra gente falar sobre a legalidade da atuação do enfermeiro na lavagem auricular. Essa semana eu recebi uma enxurrada de mensagens de enfermeiros aí que já atuam anos na área, mas que não sabem sobre a legalidade de trabalhar com a lavagem auricular. E a avaliação ali do pavilhão auricular, a saúde auditiva, é algo que a gente trabalha, ou algo que a gente deveria trabalhar desde o início, né? Desde o bebê recém-nascido, um dos primeiros exames ali que ele faz, que faz parte da triagem neonatal, é a avaliação auricular, o teste da orelhinha. E o profissional hoje que vai para atenção básica, né, que vai trabalhar na atenção primária, com muita frequência ele se depara com pacientes com queixas auriculares. E aí, o que esse enfermeiro faz? Até então, a gente não tinha um parecer, a gente não tinha um reconhecimento do nosso conselho que fosse específico para a realização dessa lavagem auricular, dessa avaliação auricular. Então é comum, né, que a gente tenha dúvida mesmo, que a gente não tenha segurança em atuar, porque não sei agora na grade curricular de vocês, mas na minha foi visto de forma muito superficial mesmo. Mas a avaliação, não o procedimento de lavagem auricular, mas a avaliação auricular, ela faz parte do exame físico completo que todos nós aprendemos. Mas antes de 2019, era vedado aos profissionais de enfermagem a realização do procedimento de lavagem auricular. E foi uma deputada, se eu não me engano, lá do Sul, que entrou com esse recurso, né, solicitando que fosse reavaliada essa norma e o enfermeiro pudesse, de fato, atuar com o procedimento. Então, a gente, né, teve esse reconhecimento lá através desse parecer, que é o 005 de 2019, e a partir de então a gente pode não só fazer o exame físico, mas a gente pode também cuidar do paciente, prescrever a lavagem auricular. Então, quando eu venho aqui falar com vocês, né, porque tem sido muito frequente essa dúvida aqui na minha página, e eu acho muito importante a gente conversar assim, de forma mais aberta e entender com profundidade até onde a gente pode atuar. Porque quando é um procedimento muito pouco conhecido pela classe, né? Então, o que a população espera da enfermagem? A população espera ver o enfermeiro lá dentro do hospital, ela no posto de saúde, fazendo preventivo, ou fazendo ali puericultura, ou fazendo curativo. Então, já se tem uma imagem de procedimentos que são mais procedimentos voltados para a área do enfermeiro. Quando se depara com um profissional fazendo um procedimento que não é tão comum ver outros profissionais fazendo, surge essa dúvida. E aí, se o profissional não estiver bem posicionado e souber exatamente aquilo que ele pode fazer, até onde ele pode ir, ele vai se deparar com algumas dificuldades, principalmente no âmbito do empreendedorismo. Porque quando a gente decide empreender, decide oferecer os nossos serviços, decide vender, né, o nosso conhecimento de forma mais direta, que não ali através do CLT, do concurso público, a gente ganha uma visibilidade diferente. E muitas das vezes, profissionais da própria classe, na verdade, eu acho que posso falar 100% das vezes, são esses mesmos profissionais que se opõem aí e muitas das vezes fazem denúncias, te
falam que você não pode fazer e colocam um grilo na sua cabeça. Então eu quis vir falar sobre essa legalidade do enfermeiro na atuação do procedimento de lavagem auricular, porque todo aquele enfermeiro que decide empreender com esse procedimento, ele precisa ter esse conhecimento aprofundado, porque quanto mais conhecimento, maior a nossa autonomia e a nossa segurança com relação ao atendimento ao paciente. Então o que a gente tem quando a gente pensa se enfermeiro pode ou não pode fazer a lavagem auricular? Primeiro ponto, lá na nossa lei do exercício profissional, já fala da consulta de enfermagem, já fala da nossa atuação, né? Na avaliação completa do paciente, na prescrição, na solicitação de exame. Então, antes de a gente pensar especificamente na lavagem auricular, a gente deve pensar, né, na nossa atuação enquanto profissionais de enfermagem e enquanto provedores da saúde do paciente, principalmente no âmbito da prevenção e da promoção à saúde. Quando a gente passa a pensar sobre a atuação exclusiva no procedimento, o que eu costumo falar para as minhas alunas? A lavagem auricular, ela é um procedimento e ela não é a única prescrição de enfermagem no âmbito da saúde auditiva. Então, se você se limita a aprender apenas a técnica, eu posso ensiná-la para você aqui em 30 minutos, com poucas horas aí você treina no seu familiar, no seu vizinho, no seu amigo, e você vai estar tecnicamente preparado para realizar. Só que nós não somos técnicos, né? Nós precisamos ir além, ter esse olhar além. Por isso que eu considero extremamente importante o conhecimento desse parecer, porque lá ele deixa claro isso. Não basta você saber fazer a parte técnica do procedimento de lavagem auricular. Você precisa saber avaliar, você precisa indicar de forma correta, você precisa saber quando encaminhar, você precisa saber quando contraindicar o procedimento. E aí, se você agenda um paciente para fazer lavagem auricular, você faz a avaliação e o paciente não precisa realizar o procedimento de lavagem auricular, e aí, o que acontece? Você precisa conduzir ele de alguma forma. Quando a gente fala na atuação do enfermeiro, a gente não age de forma isolada, esporádica, simplesmente ali cumprindo prescrição de outro profissional ou fazendo técnica. A gente precisa explorar, né, dessa parte científica que é a enfermagem, e eu acredito que é isso que vai nos posicionar muito bem no mercado. Porque um profissional enfermeiro que faz lavagem auricular, ele é visto de uma forma. Agora, porque ele executa aquela técnica. Agora, o profissional enfermeiro, que ele faz lavagem auricular no âmbito da consulta de enfermagem, com a visão do cuidado, da cientificidade, seguindo ali a sistematização da assistência de enfermagem, esse profissional ele é muito mais valorizado, inclusive financeiramente. Então, é aqui, nesse parecer, que a gente tem, né, esse respaldo. Então, todas as vezes que me perguntam, o enfermeiro pode fazer lavagem auricular? Pode fazer lavagem auricular. E agora eu ainda complemento, não só pode, como deveria. Porque diante da alta necessidade da população, diante dos índices, né, das pesquisas, da estatística que a gente tem hoje, tanto a nível nacional como a nível internacional, né, pela Organização Mundial de Saúde, a atuação do enfermeiro na saúde auditiva está gritando pela necessidade. Por quê? Porque o enfermeiro é o protagonista na prevenção e na promoção de saúde. E milhões, falando especificamente, 50 milhões de pessoas até 2050 têm previsão de ter problemas auditivos, surdez. Se a enfermagem tivesse um olhar diferenciado, a gente conseguiria, sem dúvida, reduzir esse índice, porque não existe nenhum outro profissional que faça prevenção e promoção da saúde como o enfermeiro. Boa tarde, Marcelo. Marcélio. Você está pedindo para participar do vídeo, Marcélio? Sem querer aí, não sei. Eu gosto de conversar com vocês, assim, né? Se você quiser entrar para a gente discutir, fica à vontade. Então, dando continuidade,
a atuação, né, do enfermeiro em saúde auditiva, não especificamente em lavagem auricular, ela grita aí por atenção. Então esse é o primeiro ponto. Então não só pode, como deve. E aí, o que você precisa, né? O que a resolução nos fala? Mediante a quê? Eu posso atuar com lavagem auricular de qualquer jeito, de qualquer forma, né? Eu posso simplesmente hoje decidir fazer o procedimento e começar a fazer aí na minha unidade de trabalho, ou não, eu posso já começar a atender os profissionais, né, a nível aí de domicílio. Como que é isso? É lá na resolução, no parecer 005 de 2019, que a gente encontra essa resposta. Então, o que esse parecer traz? Estou com ele aberto aqui para a gente conseguir, para eu não perder nenhum detalhe, né, nenhuma coisa do que ele nos fala, porque eu acho esse parecer extremamente rico, tanto em termos de argumento, né, quanto em termos de conteúdo, de solicitação mesmo, de o que nós podemos e não podemos fazer. Então eu acho ele muito esclarecedor mesmo. Então primeiro, antes de o COFEM bater o martelo de que a gente poderia sim trabalhar com lavagem auricular, ele fez uma análise do mercado, né? Como está a saúde auditiva, como está a necessidade da população relacionada à lavagem, a necessidade de realizar o procedimento de lavagem auricular. Então, esse é a primeira parte do parecer. E aí ele já traz, né, a questão da importância de a gente ter uma condição normal do canal auditivo externo. Por quê? Como forma mesmo de prevenção a agravos na saúde auditiva, como é o caso aí de otites agudas. Então, o cerume impactado, existem análises, né, que mostram da grande incidência hoje na população. E é uma incidência, a Nanda tem vindo com tudo ao processo de enfermagem, e é uma incidência assustadora. Por quê? Porque não é apenas idosos, como parece, né? Idosos têm uma estatística maior, que é 57% dos pacientes idosos, eles tendem, né, a ter necessidade de realizar o procedimento, mas nós temos também a necessidade em pacientes com retardo cognitivo. Esses pacientes, eles tendem a ter uma anatomia um pouco diferenciada ali do canal auditivo, às vezes um pouco mais encurvada, e isso favorece o acúmulo de cerume, fazendo com que esses pacientes precisem realizar o procedimento com muita frequência. Além dos idosos e dos pacientes, né, com retardo cognitivo, 10% de crianças, que também é um público muito específico de trabalhar. É uma dúvida muito comum. Criança pode fazer o procedimento de lavagem auricular? Todo paciente que precise, que tenha indicação ali após a sua avaliação, ele não só pode, ele deve fazer esse procedimento. E crianças aí, às vezes com 3 anos de idade, já está tendo essa necessidade. Ou pelo número de uso mesmo ali, né, de cotonete, pela falta de orientação, de informação. A mãe, o familiar acha que precisa limpar e limpa esse canal auditivo, ou mesmo pela produção excessiva de cerume. Então, 10% das crianças. Então, as crianças que você está atendendo lá na sua puericultura, elas podem estar precisando realizar o procedimento. E fora isso, 5% de adultos rígidos, né? Então, dentro da incidência, da necessidade de realizar o procedimento, todo o grupo de pessoas, né, ele não é exclusivo de idoso, ele não é exclusivo de paciente, de crianças, é uma necessidade crescente mesmo em toda a população. Por isso que ele é bem adaptável a qualquer nicho que o enfermeiro esteja ali atuando. E é um procedimento muito comum, é tido como o procedimento mais comum e mais realizado no âmbito da atenção básica. Então, além de ter muita demanda, existe muita realização e existe muita demanda reprimida.
Por quê? Quando eu decidi realizar o procedimento de lavagem auricular, eu comecei de forma aleatória. Pacientes que nem tinham queixa auricular, eu comecei a avaliar o ouvido desses pacientes. E ali, muitos deles, assintomáticos, tinham a necessidade de realizar o procedimento. Eles estavam convivendo com sintomas que nem eles sabiam que poderia ser em decorrência da obstrução ali do canal externo. Então ele tinha essa necessidade e só depois de a gente realizar o procedimento que ele sentia os benefícios de ter realizado. Então existem pacientes sintomáticos que vão procurar as unidades de saúde, que vai te procurar no seu consultório, que vai ser ali a demanda, né, ativa. Mas existem também os pacientes que são assintomáticos e nem sabem que precisam realizar. Então realmente tem uma demanda muito grande. E se a gente pensar no cenário brasileiro, quando a gente fala para onde esse paciente vai, é preciso que a gente facilite o acesso desse paciente ao serviço. Então ele vai no posto de saúde que tem outras centenas de demandas. E foi assim que eu comecei a atuar com lavagem auricular. Eu comecei a atuar para ajudar na minha equipe. Porque a demanda da equipe, né, da parte médica estava excessiva e eu comecei a fazer ali as avaliações e realizar os procedimentos como forma de ajudar mesmo. Pensando ali no funcionamento e no benefício para aqueles pacientes e para o bem-estar da nossa equipe mesmo. Então, muitas vezes, o enfermeiro ele faz isso. Então, não adianta a gente gritar e falar assim, eu não faço o papel, né? Eu não faço o serviço do outro. Não é isso. É a gente trabalhando o tempo todo ali para tentar melhorar as condições do nosso trabalho, do nosso ambiente de trabalho, das nossas condições enquanto equipe e da população. Então, foi assim que eu comecei a avaliar os pacientes lá enquanto eu estava no PSF. Então, desde 2019 que surgiu esse parecer, para mim foi um alívio e eu comecei a fazer. Então, esse acesso facilitado, essa sensibilidade de olhar para isso, o enfermeiro tem e tem muito. Então, mas o que eu vejo hoje na prática são pacientes chegando nas unidades, os enfermeiros não estando preparados para receber essa demanda sendo avaliada apenas pelo médico da família, né, ali da equipe, e eles tendo que aguardar agendas, às vezes, de um mês, o paciente ali esperando para realizar o procedimento. E ele tá com zumbido, ele tá com tonteira, ele tá com redução da audição. Então, além de fisicamente, o que esses sintomas eles podem comprometer na vida social desse paciente? Então, a enfermagem, ela tem esse campo de atuação ainda inexplorado que ganha destaque quando ele decide começar a empreender, mas também que começa muito antes disso, desde a nossa atuação aí no SUS, na atenção primária à saúde. Porque eu costumo dizer que a audição, ela é como o oxigênio. A gente só sente falta se a gente perde, né? Você tá aí respirando tranquilamente, você nem tá pensando em como esse ar tá entrando ou saindo aí do seu nariz. Porque você está respirando aí fisiologicamente, instintivamente, mas resolve segurar essa respiração aí por 10 segundos. Aí, quando você tem um paciente que perde essa capacidade de respirar naturalmente, aí ele sente o tanto que é importante esse ar. E a audição é a mesma coisa. A gente ouve naturalmente, né? E se de repente eu perco essa audição, é que eu vou dar realmente o valor para ela. Por isso que trabalhar com prevenção é tão difícil, né? Principalmente aí no âmbito da saúde auditiva. Porque enquanto o paciente está ouvindo, ele não está nem se dando conta de que ele precisa cuidar da saúde auditiva dele. Então é o nosso papel de conscientização, de informação. E quanto mais pessoas realizando esse procedimento, maior, né, vai ser a visão, o olhar da população sobre a necessidade
de cuidar desse bem que a gente tem. A Eliane já tá aí querendo marcar a limpeza de ouvido dela. A gente vai marcar, Eliane. Então, assim, a resolução, ela traz isso pra gente, né? Ela traz, inclusive, que estima-se que cerca de 2,3 milhões de pessoas a cada ano precisam ter intervenção por causa do excesso de cera. Então, 2,3 milhões de pessoas por ano precisam realizar lavagem auricular. Olha que impactante esse número, né? E no âmbito da enfermagem, só nós, enfermeiros, podemos realizar. O técnico, por exemplo, que é uma dúvida comum dessa classe, não pode. Eles não podem realizar. E aí existem outras profissões, né, que talvez poderia. A gente vê no mercado farmacêutico fazendo, eu já tive dúvida até de dentista perguntando se poderia fazer lavagem auricular. Também me perguntam muito fonoaudióloga, farmácia e odonto. São as que eu mais recebo, principalmente farmácia. Porque culturalmente, né, fazia-se isso muito em farmácias. Eu não tenho um conhecimento aprofundado na resolução de outras profissões. Mas, do que eu pesquiso, do que eu vejo, esses profissionais eles não são autorizados pelos conselhos a realizar o procedimento. Então, a demanda de profissional que pode realizar é muito pequena. Por quê? Porque é o enfermeiro que não está sabendo o que ele pode, o médico da família que está extremamente sobrecarregado e não tem afinidade nenhuma em realizar esse procedimento. Ele realiza quando ele realmente tem que realizar, porque ele não pode dizer não. E o especialista. Eu não sei na cidade de vocês, mas todas as cidades que eu conheço, principalmente quando a gente pensa em sistema único de saúde, o acesso ao especialista, ele é difícil, ele é demorado, né? Às vezes o paciente fica ali mais de um ano esperando para conseguir ir no especialista. E se ele está na fila para ir para o especialista com a necessidade de realizar um procedimento de lavagem auricular, pensa no dano e na gravidade que isso pode trazer para o serviço como um todo. Ele vai estar ali tirando vaga de alguém que realmente precisa do serviço especializado do médico. Ele vai estar ali em sofrimento, esperando tanto tempo, porque ele não sabe que ele pode fazer isso de forma particular e que ele pode fazer isso com o enfermeiro, né? Então, o enfermeiro pode sim realizar o procedimento de lavagem auricular, que é ali a remoção desse excesso de cerume que fica impactado ali no canal externo. E ele vai fazer isso, né, com uma sobrecarga assistência mesmo, Marcelo, isso aí. Marcelo, você é da atenção primária? Conta aí pra mim, vamos conversar. Esse paciente, então, né, ele precisa ter esse acesso facilitado. E a gente faz aí a remoção do cerume com água ou com soro fisiológico de forma aquecida, depois de muito bem indicado. Então, a parte, como eu falava lá no início com vocês, a parte da remoção, ela é a parte mais fácil. O mais difícil, né, a parte que é a mais importante, é o prévio ali, é a avaliação. É saber indicar bem. E fazer isso de forma correta é extremamente importante. Porque tudo tudo que a enfermagem faz de errado ou por falta de conhecimento, isso tem um impacto grande, né, na visão da enfermagem como um todo. Porque os erros aí, né, de outros profissionais às vezes são omitidos e o nosso não. Então a gente tem que ter muita responsabilidade mesmo a fazer, não só por isso. Então o que essa resolução traz que o paciente precisa ter de conhecimento? Anatomia normal e anormal e fisiologia do canal auricular, conhecer o histórico do paciente, realizar exame físico, discutir as complicações e obter consentimento informado. Então, isso está claro para a gente ali no parecer. Precisa estar ciente das complicações e contraindicação, realizar previamente a otoscopia. Então, a cada instilação, você realiza a otoscopia. Então, eu realizo a otoscopia para ver se precisa.
eu realizo antes de começar o procedimento, eu a realizo depois que eu faço a irrigação. Então, a gente está o tempo todo olhando e avaliando o que a gente pode fazer, o que a gente está fazendo, né? Não é simplesmente ir lá. Uma coisa muito comum, que isso aconteceu muito na minha prática, principalmente quando eu estava no PSF, né? Eu tive aí 10 anos de atuação em posto de saúde, então já pude ver um pouquinho de tudo. O que era comum chegar na unidade? Profissionais, pacientes que tinham recebido a indicação de outro profissional. Então ele foi num profissional X e o profissional X falou que ele precisava realizar a lavagem auricular. O que acontecia às vezes? De ter enfermeiros de outra equipe agendando o procedimento. Gente, a gente não agenda procedimento sem antes avaliar. Então, se o paciente teve a indicação para outro profissional e o profissional não realizou, para que eu realize, eu preciso ter certeza do que eu estou fazendo. Então, eu vou avaliar esse paciente antes. Eu vou fazer consulta de enfermagem nesse paciente antes. E não eram raras as vezes que esse paciente estava com otite, que esse paciente não estava com necessidade de realizar o procedimento. Não eram raras as vezes. E se o paciente tem otite, por exemplo, ele tem a contraindicação de realizar, porque primeiro a prioridade é tratar a infecção e não realizar o procedimento. Então a gente precisa ter essa maldade, ter essa expertise, né? Porque nós não somos replicadores de indicação, de prescrição de outros profissionais. A gente precisa saber o que a gente está fazendo. E no âmbito da lavagem auricular não é diferente. E depois, né, que você faz a otoscopia e tudo, você precisa registrar os achados e o tratamento no prontuário do paciente. Então isso não é novidade, isso é o que o nosso conselho pede no âmbito da consulta de enfermagem para tudo que a gente vai fazer. Além de ter bem estabelecido ali, através dos protocolos, qual é a função de cada um. Quando você está, né, num ambiente aí de posto, de hospital, você tem uma equipe ali naquela instituição, você define ali as atribuições dessa equipe. Quando você está no consultório de enfermagem, né, tem que estar descrito os encaminhamentos quando necessário, né? Tem que estar descrito o fluxo para a equipe, né, de encaminhamento para a equipe, quando necessário. Então, isso vai ser da sua competência ali, enfermeiro, fazer no âmbito do consultório de enfermagem. Então, fala que assim, enfermeiros podem aceitar referências de paciente desde que o protocolo para encaminhamento seja acordado entre a equipe ali, né, médica, de enfermagem em procedimentos individuais. O parecer traz também contraindicações. Vocês estão vendo que ele é muito claro, tá muito claro o que a gente pode, o que a gente não pode fazer no âmbito da lavagem auricular. E isso é bom porque nos dá segurança para a atuação. Então, todas as vezes que você tiver dúvida de alguma coisa, a gente procura na lei, a gente procura o que já está escrito, né? E muitas das nossas respostas, as respostas que a gente busca, já está escrita. Então, com tudo isso, o COFEM conclui, né, que o enfermeiro assume a liderança, a função de liderança da equipe de enfermagem e desenvolve ações voltadas para assistência, gerência, ensino e pesquisa. Então, é ele que fica incumbido de realizar aí a avaliação auricular. O enfermeiro responsabiliza-se pelas decisões que toma e atos que pratica. Então, você vai falar assim, eu entrei na live lá e a Camila falou que eu posso realizar a lavagem auricular. Aí você faz a lavagem auricular e faz uma perfuração timpânica. É culpa da Camila? A gente é responsável pelos nossos atos. Então, não é culpa da Camila, não é culpa do conselho, não é culpa do colega, não, é sua. Porque se você não tem habilidade, se você não tem conhecimento para fazer, você não faz. A partir do momento que você assume a responsabilidade de fazer, você assume ela por completo. Então, a gente precisa ter sempre essa maturidade também. Por isso que é tão importante
a busca pelo conhecimento, a busca por atualização, o não parar de estudar, né? Então, mesmo você faz um curso, você se torna apto, você começa a fazer, porque a prática ela te traz muito conhecimento, né? Uma coisa é você ouvir alguém falando, uma coisa é você ver alguém fazendo, e outra coisa é você começar a fazer, aplicar. Você vai amadurecendo, né? E isso traz muito mais segurança, é extremamente importante. Mas a gente não pode parar, né? O conhecimento, ele, principalmente no âmbito da saúde, o que a gente tem de pesquisas hoje é impressionante. Então, a todo momento, atualiza-se as coisas, né? Então, algumas coisas não mudam nunca, mas outras estão em constante atualização e é importante a gente trazer isso. Porque quando você começa a atuar com lavagem auricular, você vai perceber, por exemplo, que às vezes o paciente está com zumbido e isso não está associado à rolha de cerume. E você pode ter o conhecimento necessário e suficiente para conduzir bem esse caso. Porque hoje nós temos terapias complementares que ajudam nessa questão, né? Nós temos aí diversas coisas que a gente pode aplicar com esse paciente, que não necessariamente o procedimento de lavagem auricular, e que vai fidelizar esse paciente ao nosso atendimento, que vai trazer mais satisfação para o paciente que busca o nosso atendimento. Então, é sair mesmo dessa caixinha e ver o mundo de oportunidade que existe, né, dentro da enfermagem e também aí no nicho de saúde auditiva. Então, hoje eu tenho treinamento de lavagem auricular, um treinamento online, que capacita profissionais enfermeiros com base na Resolução 005 de 2019. Inclusive, a gente está com as inscrições abertas essa semana. E o que eu trago aqui para vocês hoje é exatamente o que eu trago de forma aprofundada lá dentro desse treinamento. Porque essa visão, né, esse comportamento da enfermagem, ele está mudando. Os enfermeiros eles estão vendo o seu potencial, reconhecendo a sua importância na sociedade e indo em busca de sair dessa posição de bastidor, né? O enfermeiro ele faz muito, ele trabalha muito, isso desde sempre, né? Desde lá da Florence a gente entrega muito resultado, mas a gente é muito profissional de bastidor e profissional de bastidor ele não é muito valorizado, né? Então, eu estou aqui falando com você, né? Eu estou aqui, então, por exemplo, nesse momento, essa semana, eu estou em campanha de divulgação do treinamento de lavagem auricular, né? Então, vocês podem ver anúncios meus e tudo, e é a minha cara que está ali. Então, eu não saí do bastidor e estou dando minha cara. Mas para que as coisas funcionem dessa forma, tem gente trabalhando por trás junto comigo. Existe uma equipe por trás junto comigo. E essa equipe, às vezes, ela não é reconhecida da forma com que ela deveria ser. Quando o profissional tem conhecimento, ele reconhece, mas às vezes a gente fica precisando desse reconhecimento no contexto da enfermagem da população. Mas a população não está acostumada a ver a enfermagem no protagonismo da saúde. Ela está acostumada a ver a enfermagem no bastidor. Então a gente precisa sair, né, abrir essa cortina e mostrar o nosso valor. Para a gente, né, ter tanto esse reconhecimento que a gente busca, que a gente pede, essa valorização que às vezes impacta na nossa atuação, que fere o nosso orgulho, o nosso ego, porque só quem faz aquilo que a gente faz que sabe a importância, que tem conhecimento o suficiente para entender o tão importante é o nosso papel. Mas a população que está lá, né, do lado de fora, na plateia, ela não tem esse conhecimento, essa sensibilidade. Então, se você quer isso, você tem que abrir a cortina e tem que mostrar para que você veio, para que você está aqui. Então, essa live foi realmente para esclarecer essa dúvida, que é extremamente comum, e para que a gente pudesse discutir mesmo sobre o papel da enfermagem, não só porque pode, mas porque deve ter esse olhar, essa sensibilidade aí para saúde auditiva. Então, quando a gente trabalha com lavagem auricular, é muito mais do que realizar um simples procedimento. É você conseguir, né,
devolver mais qualidade de vida, é você conseguir ajudar mais pessoas e ainda ser bem remunerado por isso, né? Então, eu agradeço muito, muito. Acho que não tivemos dúvidas. Marcelo, foi ótima a sua participação, Edilânio. Foi uma live surpresa, né? Não tinha divulgado essa live, mas achei importante. Eu gosto muito mais de estar aqui falando assim ao vivo do que ficar gravando conteúdos e stories. Eu acho que a live ela permite, né, uma interação muito maior. Então, que hoje possa ter ficado claro aí para todo profissional enfermeiro que tenha dúvida de que sim, a gente pode atuar com lavagem auricular. E principalmente né, a enfermagem deve atuar e ter essa sensibilidade, esse olhar de que é muito mais do que um procedimento de lavagem auricular. Né? A nossa atuação ela vai muito além dessa técnica. Eu que agradeço, gratidão, que bom, né? Sempre bom te ouvir. Muito obrigada a vocês e vamos marcar mais encontros como esse, pessoal. Tchauzinho e até a próxima.